O que você faria se por um dia pudesse se tornar invisível e ver como as pessoas realmente te tratam? E se descobrisse que o respeito que você espera depende mais de aparências do que de quem você realmente é? Foi exatamente isso que Ethan Caldwell, CEO de uma das maiores companhias aéreas do país, decidiu experimentar, mas ele jamais poderia imaginar o que estava prestes a enfrentar. Com 46 anos, Ethan tinha transformado a SkyVista Airlines em uma potência da aviação, investindo anos de esforço para elevar a empresa à elite do setor. Mas algo vinha o incomodando. Críticas persistentes sobre o atendimento ao cliente, com relatos de passageiros reclamando de favoritismo e comportamentos rudes por parte da equipe. Ele sabia que nenhum relatório interno ou apresentação em sala de reunião traria a verdade que ele precisava. Ele tinha que ver com seus próprios olhos. Foi então que surgiu a ideia. Ele se disfarçaria sem privilégios ou luxo e voaria como qualquer passageiro comum. Sem seguranças, sem assistentes e usando o nome de um desconhecido, Ethan queria sentir na pele o que significava ser tratado como apenas mais um. Não era apenas sobre políticas ou serviços, era pessoal. Ele queria entender como as pessoas realmente eram tratadas quando ninguém sabia quem ele era. Na manhã seguinte, às 6 horas, Ethan chegou ao Aeroporto Internacional de Los Angeles. Vestindo uma camiseta preta simples e calças jeans desgastadas, ele parecia indistinguível de qualquer outro viajante apressado. Uma mochila velha pendurada em seu ombro era tudo o que carregava. Enquanto caminhava pelo terminal, sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Ele conseguiria se infiltrar sem ser reconhecido? E, mais importante, descobriria se as reclamações tinham fundamento ou eram apenas casos isolados? O aeroporto estava tão agitado quanto sempre, com o som de rodas de malas ecoando no piso de cerâmica e anúncios abafados pelo sistema de som. Ethan entrou na fila do quiosque de autoatendimento para imprimir seu bilhete. Ele tinha um plano simples: observar, ouvir e sentir tudo como um passageiro comum. Mas o que ele não esperava era o quão rápido as coisas começariam a sair do controle. Gerald Bennett caminhou até o terminal de autoatendimento, algo que ele não fazia há anos. Inseriu o cartão de crédito, pegou o cartão de embarque e olhou para o assento designado. 2A na primeira classe. Perfeito. Ele deslizou o cartão no bolso, pegou sua antiga sacola de viagem e seguiu em direção ao controle. De segurança, sentindo uma mistura de nostalgia e curiosidade. No controle do TSA, Gerald observou atentamente o que acontecia ao redor. Um homem imponente, vestido com um terno caro e uma mala de grife, passou pela linha sem ser questionado. Pouco depois, uma mãe com 2 filhos pequenos foi parada e teve que desmontar toda a sua bagagem para a inspeção. Gerald franziu a testa, tentando ignorar a discrepância. Ele se perguntou se aquilo era um padrão ou apenas coincidência. Quando chegou sua vez, Gerald passou pelo raio-x sem problemas, mas não conseguia tirar da mente a expressão da mulher, que lutava para equilibrar o bebê no colo enquanto organizava seus pertences. Ainda assim, ele se lembrou do propósito de sua missão: observar e aprender, sem julgar precipitadamente. Chegando ao portão 37E, Gerald encontrou um lugar vazio para se acomodar e observou a movimentação ao redor. O portão estava cheio de energia. Havia famílias cansadas, profissionais focados em seus laptops e adolescentes rindo alto enquanto falavam de suas férias. Gerald assistia em silêncio, notando padrões sutis nas interações. Ele viu um casal de meia-idade perguntando sobre um upgrade de assento. A agente do portão os atendeu com um sorriso caloroso e checou seus detalhes com paciência. Minutos depois, um senhor idoso se aproximou com uma pergunta semelhante e foi tratado de maneira breve e ríspida. O estômago de Gerald se revirou levemente,
mas ele decidiu não tirar conclusões precipitadas. Quando o embarque foi anunciado, Gerald pegou seu bilhete e entrou na fila da primeira classe. A agente do portão, uma jovem com um sorriso ensaiado, olhou para ele e imediatamente o interrompeu antes que ele entregasse o bilhete. "Senhor, esta fila é apenas para passageiros da primeira classe", disse ela com um tom firme, mas contido. Gerald manteve a compostura e entregou o bilhete com um sorriso calmo. "Sim, sou eu." A agente examinou o bilhete e depois olhou para ele com uma expressão de dúvida. Ela demorou alguns segundos a mais do que o necessário antes de escanear o bilhete. "Só um momento", murmurou antes de se afastar para fazer uma ligação. Enquanto esperava, Gerald sentiu os olhares dos outros passageiros se acumulando nas suas costas. Ele ouviu murmúrios discretos, mas claros o suficiente para perceber o tom de suspeita. O que ele fez? Será que ele tentou enganar o sistema? "Por que estão segurando ele?" A agente retornou com uma expressão mais neutra. "Precisaremos verificar algumas informações com segurança", disse ela, gesticulando para que Gerald saísse da fila. Gerald deu um passo para o lado, mantendo a calma, mas sentindo uma onda de frustração. "Há algum problema com o meu bilhete?" perguntou, tentando soar despreocupado. A agente não respondeu diretamente, e, em vez disso, chamou o próximo passageiro. O homem atrás de Gerald, vestindo um terno impecável, foi recebido com um sorriso cordial e autorizado a embarcar imediatamente. Gerald respirou fundo, lembrando-se de que aquele momento fazia parte de sua missão. Ele queria ver como seria, tratado como um passageiro comum, e sabia que era exatamente isso que estava acontecendo. Poucos minutos depois, um agente de segurança chegou ao portão. Sua presença fez com que a tensão no ambiente aumentasse visivelmente. "Qual é o problema aqui?" perguntou o agente, alternando o olhar entre Gerald e a agente do portão. "Preciso verificar o bilhete e a identificação deste passageiro", respondeu a agente, mantendo o tom firme, mas mostrando sinais de hesitação. "Algo não parece certo." "Não parece certo?" Gerald respondeu calmamente, mas com firmeza. "Eu já mostrei meu bilhete. O que exatamente está errado?" O agente de segurança interveio. "Senhor, preciso ver sua identificação", disse ele. Gerald entregou sua carteira de motorista sem protestar. O agente examinou o documento, alternando olhares entre o documento e Gerald antes de devolvê-lo. "Tudo parece em ordem", concluiu o agente, entregando a identificação de volta para Gerald. Mesmo assim, a agente do portão insistiu. "Ainda acho que deveríamos confirmar isso com a administração." Enquanto os minutos se arrastavam, Gerald notou que alguns passageiros tiraram os celulares e começaram a gravar discretamente a interação. Ele fingiu não perceber, mantendo sua postura calma e profissional. Finalmente, um supervisor chegou, segurando um tablet. Ele revisou os documentos de Gerald e digitou algo rapidamente. Após alguns momentos, olhou para a agente e disse: "Não há problema algum. Ele é um passageiro legítimo da primeira classe." A agente hesitou por mais um momento antes de devolver o bilhete para Gerald. Ele pegou o documento e seguiu para o embarque, sentindo o peso dos olhares enquanto passava pela fila. Quando finalmente se acomodou em seu assento na primeira classe, Gerald soltou um suspiro discreto. A experiência havia sido reveladora, mas também desconfortável. Ele sabia que essa era apenas a primeira parte do que planejava observar durante aquela viagem. Enquanto o avião taxiava na pista, Gerald olhou ao redor, observando os passageiros e a equipe de bordo. Ele prestava atenção em cada detalhe, desde os sorrisos oferecidos aos passageiros até os gestos mais sutis que indicavam como as pessoas eram realmente tratadas. Ele estava determinado a ir até o fim de sua missão e entender o que acontecia quando ninguém sabia quem ele realmente era. O que ele não sabia era que os eventos daquela viagem estavam prestes a revelar verdades que ele jamais poderia ter imaginado.
sobre a companhia que ele liderava, sobre as pessoas ao seu redor e, mais importante, sobre ele mesmo. Gerald ajustou o cinto de segurança e apoiou a cabeça no encosto do assento, enquanto o avião se preparava para decolar. Ele observava discretamente os passageiros à sua volta, tentando entender as sutilezas das interações. Um comissário de bordo passou pelo corredor, distribuindo toalhas quentes para os passageiros da primeira classe. O sorriso dele parecia automático, mais um reflexo de treinamento do que um gesto genuíno. Quando o comissário chegou à sua fileira, Gerald notou uma ligeira hesitação antes de ser atendido. A toalha foi entregue rapidamente, sem o mesmo entusiasmo que ele havia percebido nos atendimentos anteriores. Não era algo óbvio, mas Gerald tinha um olhar treinado para detalhes e começou a montar um quadro mental da experiência que muitos passageiros deviam enfrentar em silêncio. A decolagem foi tranquila e logo o serviço de bordo começou. Gerald observava enquanto o comissário passava com o carrinho de bebidas, interagindo com os passageiros de maneira cortês, mas sem a energia que ele sabia que a Stellar Wings promovia em seus treinamentos. Ele ficou imaginando como seria tratado se eles soubessem quem ele era. Quando o comissário chegou a ele, Gerald pediu um copo d'água e um café. O comissário assentiu, mas voltou minutos depois apenas com a água. Gerald agradeceu, mas ficou se perguntando se a omissão do café era proposital ou um simples erro. Decidiu não mencionar. Aquele era um teste, afinal de contas, e ele queria ver até onde a diferença no tratamento poderia ir. Enquanto tomava pequenos goles de água, Gerald observava um passageiro na fileira da frente gesticular impaciente para o mesmo comissário. Ele exigia que seu pedido fosse atendido imediatamente e falava com um tom de voz elevado. Para surpresa de Gerald, o comissário atendeu o homem prontamente, com um sorriso ainda mais forçado, tentando dissipar a tensão. É assim que eles reagem quando a pressão aumenta, pensou Gerald, sentindo uma mistura de empatia e frustração. O voo seguia normalmente, mas Gerald notava nuances que pintavam um retrato desconcertante. Passageiros mais bem vestidos recebiam mais atenção. Pessoas com tons de voz mais autoritários eram atendidas de maneira mais rápida, enquanto os mais calmos e humildes, como um homem de aparência simples sentado ao seu lado, pareciam ser ignorados por longos períodos. Pouco depois foi servido o almoço. Gerald aceitou a refeição com um sorriso educado, observando a apresentação do prato e comparando mentalmente com as promessas feitas nas reuniões da diretoria da companhia. Ele sabia que a Stellar Wings orgulhava-se de oferecer qualidade superior, mas naquele momento o prato parecia mediano e pouco condizente com os altos padrões que ele acreditava estar entregando aos clientes. A mulher sentada no assento ao lado de Gerald parecia nervosa. Era uma jovem viajando sozinha, claramente pouco habituada a voar na primeira classe. Ela hesitou antes de chamar o comissário para pedir ajuda com o tablet de entretenimento que não funcionava. "Desculpe incomodar", ela começou, a voz quase sumida. O comissário respondeu com um tom apressado: "Vou verificar isso quando tiver tempo." O tempo passou e ninguém voltou para ajudar. Gerald observava sua frustração crescendo. Ele sabia que o básico do serviço de bordo era fazer os passageiros se sentirem confortáveis, independentemente de quem fossem. Decidiu intervir, inclinando-se ligeiramente em direção à jovem e oferecendo ajuda. Juntos, descobriram que o tablet estava com a bateria descarregada. "Obrigada", disse a jovem, visivelmente aliviada. "Eu não queria incomodar mais ninguém." Gerald apenas sorriu, mas a interação ficou em sua mente. Quantas pessoas se sentiam como ela, relutantes em pedir assistência porque não queriam ser um fardo?
O restante do voo transcorreu sem grandes incidentes, mas Gerald não conseguia evitar a sensação de que havia algo fundamentalmente errado no serviço oferecido pela Stellar Wings. A qualidade estava lá em partes, os assentos eram confortáveis, o espaço era amplo, mas o tratamento humano parecia ter se perdido no caminho. Quando o avião pousou e os passageiros começaram a desembarcar, Gerald fez questão de observar as expressões e as interações ao seu redor. Ele viu sorrisos genuínos em alguns rostos, mas também frustração silenciosa em outros. Havia uma clara discrepância entre as experiências de diferentes tipos de passageiros. Ao sair do avião, Gerald agradeceu à equipe de bordo com um sorriso educado, recebendo respostas mornas. Ele sabia que o teste estava longe de terminar. Essa era apenas uma parte da jornada, e ele estava determinado a aprofundar sua análise. No terminal de desembarque, Gerald pegou sua bagagem de mão e caminhou lentamente até a saída. Enquanto seguia pelo saguão, ouviu uma conversa entre dois passageiros que haviam estado no mesmo voo. "Você viu como aquele comissário praticamente ignorou a mulher que pediu ajuda?" perguntou um deles. "Sim, mas ele foi todo sorrisos." "Para aquele outro cara", respondeu o outro. "É sempre assim. Se você não parece importante, eles tratam você como se fosse invisível." As palavras ecoaram na mente de Gerald enquanto ele entrava em um táxi. Ele sabia que precisava agir. Essa viagem já havia revelado muito mais do que ele esperava, mas também havia deixado claro que ainda havia muito a ser entendido e corrigido. Enquanto o táxi o levava para o hotel, Gerald começou a fazer anotações em um caderno que havia trazido. Ele detalhou cada observação, cada interação, cada falha que havia presenciado. Isso não era apenas uma lista de problemas. Era o início de um plano de ação. Gerald sabia que, como CEO, ele tinha o poder de implementar mudanças, mas mais do que isso, ele sentia a responsabilidade de garantir que a Stellar Wings se tornasse uma companhia que tratasse todos os seus passageiros com dignidade e respeito, independentemente de quem fossem ou de onde viessem. O que ele havia testemunhado era mais do que simples erros no serviço ao cliente. Era um reflexo de como as pessoas se comportavam quando acreditavam que não estavam sendo observadas. E isso era algo que Gerald estava determinado a mudar, começando pelo exemplo que ele daria como líder. A missão de Gerald havia se tornado algo maior do que ele planejava inicialmente. Ele não estava apenas investigando as falhas de sua empresa, estava enfrentando uma realidade que o desafiava a ser melhor, a exigir mais de si mesmo e de sua equipe. Ele sabia que o verdadeiro teste começava agora. Gerald Bennett manteve-se calmo enquanto olhava para o agente do portão, suas palavras carregadas de uma firmeza que vinha da experiência. "Eu sei que situações como essa podem ser complicadas. E sei que isso não é apenas sobre você. O preconceito nem sempre é intencional, mas o impacto que ele tem é muito real." O ambiente parecia prender a respiração. Passageiros, funcionários e até mesmo o agente de segurança, que permanecia em silêncio ao lado, pareciam absorver cada palavra. Gerald se virou para o grupo de pessoas que havia testemunhado toda a interação. "Para aqueles que viram o que aconteceu hoje, espero que levem isso como algo para refletir. Cada um de nós merece respeito, não importa a nossa aparência, de onde viemos ou quanto dinheiro temos." Uma mulher na multidão finalmente quebrou o silêncio. "Você lidou com isso de forma incrível", disse ela, sua voz firme e clara. "A maioria teria se descontrolado nessa situação." Gerald sorriu. "Eu não vou mentir, eu estava frustrado, mas a raiva não resolve nada. Ela só cria barreiras. Momentos como este, por mais desconfortáveis que sejam, são os que realmente podem provocar mudanças reais." O agente de segurança deu um passo à frente, hesitante. "Sr. Bennett", ele começou, com a voz mais baixa,
Eu gostaria de me desculpar pessoalmente. Não era minha intenção escalar a situação desse jeito. Gerald assentiu, seu tom permanecendo controlado, mas caloroso. Eu agradeço. E espero que este momento nos leve a pensar 2 vezes sobre como tratamos as pessoas no futuro. Finalmente, o embarque foi retomado. Desta vez, Gerald foi convidado a passar com sorrisos de funcionários e olhares de solidariedade de alguns passageiros. A tensão que antes pairava no ar parecia ter se dissipado, substituída por uma sensação de compreensão. Quando Gerald se sentou novamente em seu assento na primeira classe, notou algo diferente. A atmosfera no avião havia mudado. As conversas estavam mais baixas, mas carregadas de significado. Ele podia ver olhares sendo trocados entre os passageiros que haviam presenciado a situação no portão. Enquanto alguns se acomodavam, um jovem se aproximou de Gerald com um sorriso tímido. "Obrigado pelo que você disse lá atrás", ele murmurou enquanto guardava sua mala no compartimento superior. "Já passei por coisas assim, mas nunca tive coragem de falar. Foi inspirador ver como você lidou com isso." Gerald acenou com a cabeça, oferecendo um sorriso. "Às vezes falar é o único caminho para seguir em frente", disse ele de forma simples, mas convicta. Enquanto o avião ganhava altitude, Gerald repassava os eventos na mente. Ele sabia que não havia planejado causar uma cena, mas quando o momento surgiu, não havia como ignorar o que estava acontecendo. Era mais do que uma interação isolada com a agente do portão. Era um reflexo de algo maior, uma cultura, um sistema, um conjunto de comportamentos que precisavam ser enfrentados. Quando o voo chegou ao seu destino, Gerald desembarcou com a mesma calma com que havia embarcado, mas sentindo o peso do que havia aprendido. Ao passar pelo saguão do aeroporto, ouviu pedaços de conversas. Pessoas comentavam sobre o que havia acontecido, algumas em tom de indignação, outras admirando a postura que ele havia mantido. As redes sociais já estavam repletas de relatos. Passageiros que haviam presenciado o incidente começaram a postar vídeos e mensagens. Um tweet em particular viralizou. Hoje, o CEO da Stellar Wings deu uma lição de humanidade e liderança ao enfrentar o preconceito de cabeça erguida. Precisamos de mais exemplos como ele. De volta ao escritório, Gerald convocou uma reunião com sua equipe executiva. Quando todos estavam reunidos, ele começou a descrever sua experiência. Não poupou detalhes, falando sobre o desconforto que sentiu, as sutis diferenças no tratamento dos passageiros e como tudo isso refletia problemas mais profundos na cultura da Stellar Wings. Se queremos ser uma companhia que realmente representa a excelência, disse Gerald, olhando para cada um de seus executivos, precisamos começar por dentro. Não basta termos os melhores aviões ou os melhores assentos. Precisamos garantir que cada passageiro, independentemente de quem seja tratado com respeito e dignidade. A sala ficou em silêncio. Alguns executivos assentiam lentamente, enquanto outros permaneciam pensativos. Mas o impacto das palavras de Gerald era palpável. Ele sabia que mudanças não aconteceriam da noite para o dia, mas estava determinado a começar imediatamente. As primeiras medidas foram implementadas rapidamente. A Stellar Wings introduziu um programa obrigatório de treinamento para todos os funcionários, com foco em preconceitos inconscientes e empatia no atendimento. Além disso, criaram um canal direto para passageiros relatarem suas experiências, garantindo que nenhuma reclamação fosse ignorada. Enquanto isso, a história de Gerald continuava a se espalhar. A mídia abraçou o incidente como um exemplo de liderança moderna e responsável. Ele foi convidado para participar de painéis e discussões sobre cultura corporativa e inclusão, mas sua prioridade permanecia focada na Stellar Wings. 7 meses depois, Gerald recebeu uma carta inesperada.
era da agente do portão. A carta estava escrita à mão, suas palavras simples, mas carregadas de emoção. Sr. Bennet, começava a carta. Desde aquele dia, tenho pensado muito sobre o que aconteceu. Sua paciência e suas palavras me ensinaram mais do que qualquer treinamento que já recebi. Estou trabalhando para ser melhor e espero que saiba o impacto que teve em mim. Obrigada por me mostrar que a mudança é possível. Gerald segurou a carta por um momento, refletindo. Ele não via aquilo como um pedido de perdão, mas como um lembrete de que cada interação, por menor que pareça, pode deixar uma marca duradoura. A viagem que ele havia feito, inicialmente planejada como uma missão discreta para avaliar sua companhia, acabou se transformando em algo muito maior. Não era apenas sobre a Stellar Wings ou sobre as falhas do sistema. Era sobre o que significava ser humano, ser líder e reconhecer que todos merecem dignidade e respeito. Nos meses seguintes, a Stellar Wings continuou a expandir suas iniciativas. Programas de diversidade foram introduzidos e a companhia começou a compartilhar as histórias de seus passageiros como forma de inspirar mudanças dentro e fora da organização. Gerald sabia que o trabalho nunca estaria completo, mas isso não o desanimava. Pelo contrário, o motivava a continuar. Em sua mesa, Gerald manteve a carta da agente do portão em uma gaveta, um lembrete constante de que cada decisão, cada palavra e cada ação tem o poder de transformar vidas. Se você acredita que líderes devem inspirar mudanças reais, inscreva-se no canal para mais histórias que mostram como pequenas ações podem transformar vidas e criar um impacto positivo.